Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe para vocês o Cupcake Red Velvet e espero que vocês gostem do vídeo. Me pediram demais esse cupcake nos últimos tempos e eu trouxe ele para vocês. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Vamos começar. Vamos precisar de uma xícara de farinha de trigo sem fermento, meia xícara de açúcar refinado, um ovo médio inteiro, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, estou utilizando 50%, meia colher de sopa de vinagre, meia colher de sopa de fermento, 60 gramas de margarina, 100 ml de leite e corante vermelho. Vamos começar preparando o nosso falso buttermilk. Então aqui eu tenho o meu leite e o meu vinagre, misturo os dois e deixo descansar por uns 10 minutinhos. Agora na minha batedeira eu vou acrescentar o meu açúcar refinado e a minha margarina. Utilizem uma margarina de qualidade que tenha no mínimo 80% de lipídios. Eu gosto de utilizar a Qualy, então eu vou bater esses dois ingredientes até formar uma pasta. Chegou nesse ponto que fica parecendo uma pasta, eu parei a batedeira para mostrar o ponto para vocês, mas não precisa parar de bater. Então agora eu vou acrescentar o meu ovo e daí sim eu vou deixar batendo até dobrar de volume e ficar um creme bem clarinho. Parei a minha batedeira para raspar as laterais e o fundo para misturar muito bem. Eu paro a batedeira umas 2 vezes durante esse tempo até ele ficar clarinho e dobrar de volume. Aqui já dobrou de volume e já está bem clarinho o meu creme, então eu paro a minha batedeira e vou acrescentar o restante dos ingredientes fora da batedeira. Começo peneirando os meus ingredientes secos, então a minha farinha, o meu chocolate e o meu fermento. Aqui o meu falso buttermilk descansou por uns 10 minutinhos e ele fica com esse aspecto de talhado. É normal, é assim que ele precisa estar. Então agora eu vou intercalar a misturinha de farinha com o chocolate em pó e o leite. Vou intercalando um e outro até acabar os ingredientes. Acelerei um pouquinho o vídeo. Por último, acrescento o meu corante. Você pode utilizar a marca que você preferir. Eu gosto do Iceberg Chef, do vermelho morango. Então eu coloco o corante e misturo muito bem. Aqui no caso eu coloquei um pouquinho demais de corante. Então a massa não ficou aquele vermelho vivo. Mas vai colocando aos poucos. Que nem eu coloquei uma quantidade, misturei. Essa quantidade já estava perfeita. Não precisava de eu ter colocado mais. Porém, eu não sei o que eu tinha na cabeça que eu coloquei mais um pouco.
Enfim, mistura muito bem para poder colocar na forminha. Aqui eu acelerei um pouquinho o vídeo. Massa pronta, daí agora é só colocar nas forminhas. Eu vou utilizar forminhas de cupcake do tamanho normal, não é mini forminhas. Elas não têm numeração, eu compro elas da marca Mago e a forminha de cupcake. Eu estou utilizando a laminada e aqui, pessoal, eu tenho a base de alumínio. Essa forminha de baixo é de pão de mel. Se você tiver a forminha de cupcake, pode usar normal. É que eu não tenho, então eu uso as minhas forminhas de pão de mel. Tá bom? Então agora eu vou colocar a massa, preencho até a metade da minha forminha. Essa massa ela fica mais grossinha, porém ela fica super fofinha, tá, pessoal? Ela não fica uma massa pesada, nem nada, ela fica ótima. Preencho até a metade e levo no forno. Terminei de colocar a minha massa, agora estou finalizando aqui. Importante pré-aquecer o forno 15 minutos antes de levar ao forno. Então começou a preparar a sua massa, já pré-aquece o forno em 180 graus. Lembrando que temperatura e tempo de forno varia muito de cada forno. Coloquei todas as forminhas em uma assadeira e levo no meu forno. Esses cupcakes ficaram aproximadamente 25 minutos no meu forno 180 graus. Então aqui eles já estão prontos, vou deixar esfriar, enquanto isso eu vou preparar o recheio. Vamos precisar de 1,5 xícaras de glacçúcar, 100 gramas de cream cheese tradicional e 100 gramas de manteiga sem sal. Tem que ser manteiga, não pode ser margarina. Então eu vou começar na minha batedeira acrescentando meu glacçúcar e a minha manteiga. O glacçúcar, pessoal, ele é um açúcar bem fininho da marca União. Ele é como se fosse o açúcar de confeiteiro que a gente encontra em lojas de confeitaria, mas ele você encontra em supermercados. Então, eu coloco os dois ingredientes na minha batedeira e vou bater até formar uma farofinha. A minha manteiga, ela não está em temperatura ambiente, porém ela também não está gelada. Então, quando você começou a separar os ingredientes, por último, você tira a manteiga, que até o momento de usar, ela vai estar uma temperatura meio termo. Então, aqui, ó, já formou a minha farofinha. Olha como fica. E agora eu vou acrescentar o meu cream cheese. Esse cream cheese, ele tá gelado, então eu tirei ele por último também. Ele não tá super gelado, mas também não está em temperatura ambiente. Acrescento ele na minha batedeira e começo a bater até ficar um creme bem clarinho. É importante parar a batedeira algumas vezes para raspar as laterais e o fundo para misturar tudo muito bem. Aqui o meu recheio já está pronto, ele fica numa textura cremosa, nem mole e nem muito firme, e ele está bem clarinho, é essa textura que a gente precisa.
Importante falar, pessoal, que esse recheio ele tem que ser mantido na geladeira devido ao cream cheese e a manteiga, tá? Então aqui, ó, ele tá nessa textura. Eu vou rechear os meus cupcakes. Para rechear os cupcakes, tem que esperar ele esfriar completamente. Como que eu faço? Eu não tiro um topinho ou não faço um buraquinho nem nada. Eu pego uma faca e faço como se fosse um X e depois eu venho com o bico de confeitar, coloco ele lá dentro, pressiono o meu recheio e assim fica mais fácil. Então eu faço esse X em todos os meus cupcakes para poder começar a rechear. Agora aqui com o saco de confeitar e o bico 1M da Wilton, eu vou rechear os meus cupcakes. Então eu faço da seguinte forma, eu coloco o bico lá dentro do cupcake, pressiono e vou subindo bem devagar. Esse mesmo bico eu vou fazer a decoração depois, mas eu ainda vou levar esse creme na geladeira um pouquinho para ele ganhar um pouquinho mais de consistência. Levei o meu recheio na geladeira por uns 10 minutinhos só para ele firmar e agora eu começo fazendo as decorações. Você pode deixar ele mais tempo na geladeira se preferir, para ele ganhar um pouquinho mais de consistência. Então com o mesmo bico 1M eu faço aquele efeito de sorvetinho no meu cupcake. Agora eu vou utilizar confeito miçanga vermelho para fazer a decoração por cima do meu creme. E aqui está o resultado, pessoal. Essa receitinha que passei no vídeo renderam 10 unidades do cupcake no tamanho tradicional. Esse cupcake em si, com recheio e cobertura de cream cheese, ele não pode ficar exposto por muito tempo em extremo calor. Como o recheio e a cobertura é à base de manteiga e de cream cheese, ele derrete facilmente. Então é importante você manter eles refrigerados. Não se preocupem que a massa não resseca e o recheio e cobertura não ficam duros. Eles ficam até mais gostosos geladinhos. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.